Conversa com meu povo, apacentar o rebanho do Senhor. Quando fomos batizados, apenas saídos das fontes batismais, recebemos a unção com o óleo do crisma, e assim nos disseram: agora fazes parte do povo de Deus, que Ele te consagre com o óleo santo, para que, inserido em Cristo, sacerdote, profeta e rei, continues no seu povo até a vida eterna. Recebemos a graça da responsabilidade pela palavra, vocação profética, pela santificação das pessoas e do mundo, na prática sacramental e a vida de oração, e foi-nos confiada a missão régia do pastoreio, com o qual participamos do crescimento do reino de Deus e da Igreja. No sacramento da confirmação foi-nos dito assim: vós que já fostes batizados, recebereis agora a força do seu Espírito e sereis assinalados na fronte com a sua cruz. Deveis, pois, dar diante do mundo testemunho de sua paixão e ressurreição, de modo que a vossa vida seja em toda parte o bom odor de Cristo. O seu corpo místico, que é a Igreja, povo de Deus, recebe dele graças diversas, que o Espírito Santo distribui a cada um para a edificação do corpo, na unidade e na caridade. Responsáveis pelo crescimento do reino de Deus e da Igreja, com os dons que cada um recebe. Por sua vez, o sacramento da ordem, desde o seu primeiro grau, que é o episcopado, até os diáconos ordenados para o serviço, propõe o serviço profético da palavra, o serviço do altar e o serviço da caridade, este voltado para o cuidado pastoral com o rebanho do Senhor, mais uma vez, e de acordo com os dons de cada um, de forma a expressar a única riqueza do amor de Deus pelo seu povo, de forma diversificada. Na aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, às margens do Mar da Galileia, encontramos indicações extraordinárias para cumprirmos a missão do pastoreio. Simão Pedro e outros companheiros se dirigem ao mar para pescar peixes, quando já tinham recebido a missão de pescadores de homens. O primeiro ensinamento é que não se pode retornar à vida de antigamente, depois de conhecer e seguir Jesus. Pescaria boa e abundante, só com Jesus presente. Aliás, é assim que a barca de Pedro, a Igreja, pode navegar pelos mares revoltos da história sem naufragar. Alie-se a esta imagem aquela da rocha, com a qual Jesus mudou o nome de Pedro, chamado antes apenas de Simão. Estamos seguros e certos de que as forças do inferno não prevalecerão contra ela, mesmo quando nossas fragilidades nos fazem ter medo do vento, da chuva ou de uma pescaria mal sucedida. No final de contas, virá a luz do amanhecer e o Senhor sempre estará com a mesa preparada para a sua família. Ele mesmo lhes prometeu, propondo o serviço como caminho. Diz Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. O maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? O que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós sois aqueles que permaneceram comigo em minhas provações. Por isso,
Aqui, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os primeiros discípulos de Jesus receberam a missão de alcançarem os confins da terra com o anúncio da Boa Nova. Em Simão Pedro, antes do definitivo segue-me, foi necessário proclamar por 3 vezes o amor do Senhor, recompondo a unidade de amor e confiança depois da terrível experiência da negação, a qual se sucedeu o banho nas lágrimas do arrependimento. Aqui, Simão Pedro e nós com ele deve afirmar 2, 3 ou milhares de vezes que o Senhor sabe tudo e sabe de nosso amor. Será por amor que Pedro apacentará o rebanho do Senhor. Será por amor que ele viria a glorificar a Deus com seu martírio. É consolador saber que o Senhor virá sempre ao nosso encontro pelas brumas das madrugadas sofridas de nossas crises e inconsistências, para afirmar o amor, perguntar pelo amor e a fim de chegarmos à entrega total, mergulhados no mar infinito do amor de Deus. O Evangelho de João relata ainda a pergunta de Pedro a respeito de João, que pode conduzir-nos à compreensão da diversidade de vocações e formas com as quais podemos contribuir com o cuidado do rebanho do Senhor. Esta palavra, cuidado, pode ser uma chave preciosa para a nossa vocação pessoal e comunitária. Não há que rejeitar o jeito das outras pessoas servirem ao Senhor e ao seu reino. Atenção para não negarmos aos outros a fidelidade que descobriram em sua estrada vocacional pessoal. No jardim plantado por Deus cabe uma imensa variedade de vocações, todas elas encontradas no lugar que Santa Teresinha descobriu para si. No coração da igreja serei o amor. Na belíssima diversidade existente na igreja, valem algumas recomendações. Quem passa ao nosso lado, seja amado em primeiro lugar e em primeira pessoa. Cabe a cada um de nós o cuidado do olhar, das palavras, dos gestos, e esta atenção nos levará a alcançar os últimos e os mais pobres ou necessitados. Repetimos uma proposta feita na igreja de que cada um de nós encontre um modo pessoal para ir ao encontro dos mais sofredores. Para uma pessoa, isso significará a visita e o serviço aos enfermos. Outra descobrirá uma família a ser acompanhada e servida com amor. Os que descobrem o chamado à pastoral carcerária visitarão diuturnamente os presos, coisa que outros não saberão fazer. Nas paróquias e comunidades, alguém poderá ser o servidor que abre as portas da igreja fisicamente ou pastoral e espiritualmente. Indicamos o caminho da comunidade eclesial para os mais afastados. Haverá gente cuja contribuição será dar a alegria e o presente do bom humor aos outros. Outros apacentarão com uma vassoura, ajudando concretamente para que as pessoas se sintam bem na igreja. Haverá benfeitores explícitos ou anônimos que ofertarão suas posses ou seu tempo e suor para construir novas igrejas e capelas. Enfim, podemos abrir os Atos dos Apóstolos e encontrar a belíssima diversidade e a capacidade de superação de crises e conflitos, com a qual a Igreja caminhou e caminhará até o fim dos tempos, obedecendo mais a Deus do que aos homens, superando as sucessivas carências de coragem e confiança. Sabemos que o Senhor, e ninguém mais do que Ele, cuida de sua Igreja. Permaneça conosco,
Caríssimo irmão, caríssima irmã, daqui a pouco estamos de volta. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que participa conosco desta conversa com o meu povo. Há alguns anos ocorreu aqui em Belém do Pará uma reunião de todos os bispos da Amazônia Legal. Naquela ocasião, os bispos fizeram um pedido ao Papa da realização de um sínodo especial para a Amazônia. A ideia nasceu aqui, em nossa igreja de Belém. A igreja já tem uma prática dos sínodos. A palavra sínodo quer dizer caminhar juntos. Pelo menos a cada 3 anos e algumas vezes de forma extraordinária, o Papa reúne os bispos e, ao reuni-los, ele propõe um assunto a ser tratado. As dioceses também fazem os seus sínodos. Antes da convocação do sínodo para a Amazônia, nós tínhamos feito a convocação do primeiro sínodo arquidiocesano de Belém. E começamos um processo muito interessante, muito bonito. Depois veio a convocação do sínodo para a Amazônia. Então nós ralentamos um pouco a nossa caminhada. Veio a pandemia com todas as suas consequências. Vieram muitas dificuldades que nós tivemos que enfrentar. Então, fomos capazes de forma inteligente, dizer vamos esperar o resultado do sínodo para a Amazônia, vamos adiar um pouco a realização das assembleias setoriais e temáticas a respeito do sínodo arquidiocesano de Belém, e o que fizemos foi retomar este processo. No princípio deste ano, nós fizemos uma bela reunião que aconteceu no Centro de Cultura, de relançamento do calendário do Sínodo Arquidiocesano de Belém. Estamos neste belo processo. Sínodo quer dizer caminhar juntos. E o sínodo que vai acontecer em Roma em 2023, o Papa ampliou muito. Ele vai conversar sobre o estilo sinodal da Igreja. E estamos, em função deste sínodo, numa fase chamada a fase da escuta. O que traz implicações também para o nosso sínodo arquidiocesano de Belém. Nós estamos lançando neste final de semana o chamado instrumento de trabalho para o Sínodo Arquidiocesano de Belém. Nos meses de maio e junho, a partir do dia 7 até o final do mês de junho, nós realizaremos uma série de assembleias setoriais, de acordo com as várias pastorais, assembleias ambientais. Nós vamos reunir através dos ministérios diversos que existem. Temos assembleia para a juventude, para os movimentos, para os diáconos, para os sacerdotes, para a vida religiosa e daí por diante. Estamos escutando todo mundo. Quando você tomar conhecimento deste documento chamado Instrumento de Trabalho, que está sendo lançado neste final do ano, neste final do mês, nós poderemos dar-lhe uma coisa muito importante. São vários eixos de trabalho para a vida da igreja nesses 2 meses, através dos quais todas as pessoas que quiseram, puderam, nas assembleias paroquiais, nas assembleias dos vicariatos, todas as pessoas puderam dar a sua contribuição na grande pergunta: como nós queremos que seja a nossa igreja? Quais são as suas prioridades? Quais são os acentos em sua ação? Como nós queremos ser mais missionários? Como queremos mais ser igreja em saída?
Como participar dos eventos destes 2 próximos meses? É claro que essas assembleias por temas ou por grupos de pessoas, elas deverão comportar um número limitado de pessoas que representem os outros. Então não é que a pessoa pode chegar lá e dizer assim, agora eu quero entrar. Não, você tem que ter uma delegação da sua região pastoral, uma delegação do seu movimento, uma delegação do seu campo de trabalho na igreja. Essa delegação é muito importante, porque as pessoas vão receber a responsabilidade de participar em nome do grupo pastoral, movimento, área em que atua dentro da igreja na Arquidiocese de Belém. Mas há uma forma de participação em que todos poderão ajudar. Unamo-nos em oração, especialmente neste mês de maio, que é dedicado a Nossa Senhora, unamo-nos em oração para que essas assembleias se realizem com muita disposição, com muita fidelidade, com muita alegria e com tanta participação como é o desejo de todos nós. Assim, nós viveremos esta etapa do Sínodo Arquidiocesano de Belém. Nossa igreja já teve um sínodo quando era só diocese, no século XIX ainda. Teve um pequeno sínodo que foi realizado, sobre o qual nós não encontramos documentação que fizesse a memória. Mas como arquidiocese, é a primeira vez que nós realizamos um sínodo arquidiocesano, providencialmente dentro deste grande clima sinodal de comunhão e participação, ao qual nos convida o Papa Francisco e também a nossa CNBB, a Arquidiocese e os bispos do Brasil inteiro. Com isso, nós queremos confiar a você e a sua oração, a sua amizade, a sua fraternidade, a fim de que essas etapas que vão pedir de todos os sábados as reuniões desses vários setores, vão pedir a dedicação dos bispos e sacerdotes, leigos, leigas, religiosos, religiosas. Isso será de grande importância para a nossa vida de igreja. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.